Uma noite cheia de varejo. Está aqui conosco o Carlos Santos, empresário, cantor, governador. São tantos títulos e tantas atividades que eu tenho certeza que você vai gostar dessa nossa conversa. Acompanhe. Boa noite, Carlos. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Mauro. Depois de tantos anos que você me fez o convite e estou aqui com uma grande alegria de ter contato com seus telespectadores. Que bom. Carlos, vamos aí lá para o início, né? Lá para o início. Você nasceu em Salvaterra, no Marajó. Na então Vila de Salvaterra, Vila de município Salvaterra, de Soure. que, sim, era município de Soure, né? E lá você teve a sua primeira experiência com vendas. O meu pai era um pequeno comerciante. E aos 7 anos eu comecei a fazer pipa, papagaio, para vender com meus colegas. E eu senti aquela atração. A vocação natural. A vocação começou a ter o meu interesse em fazer dinheiro. Diferente de ganhar dinheiro. Sim, porque para ganhar alguém tem que perder. Exatamente. E fazer você faz só. Fazer, você tem que agir, tem que ter ação. Então eu comecei a fazer e aquilo nasceu e foi se desenvolvendo dentro de mim. Aos 13 anos, o meu pai me trouxe para Belém, morar na casa da minha tia Natalina Santos, no bairro da Matinha, e eu comecei a tentar fazer papagaio, mas eu vi que a concorrência era muito grande, tinha fábricas de papagaio. Eu vi que não me criava nisso aí, entendeu? Aí eu cheguei, encostei no campeão dos papagaios, que cortava todo mundo, e eu disse, Walter, que era Walter, Walter, com que é que você trabalha? Ele disse, eu trabalho lá no Ver o Peso, vendendo disco. Aí eu disse assim, Walter, eu posso te ajudar na tua venda de disco? Ele disse, tem que falar com a tua tia, eu era de menor, Ver o Peso. Então, eu fui falar com a tia e ela chamou ele. E disse, olha, eu sou responsável pelo Carlos. Eu deixo ele ir com você, mas você fica responsável por ele. Daí eu comecei a ir sábado e domingo. De segunda a sexta-feira eu estudava na Escola Industrial Salesiana, na Pedreira, ali na divisa com a Sacramento, e aprendi a profissão de tipógrafo. Inclusive, eu tenho a minha mão machucada. E eu fui vender sábado e domingo. Aprendi a profissão de tipógrafo. Meu pai, quando viu que eu estava lá na Feira do Ver o Peso, ficou preocupado. Disse, Carlos, tal, olha, o Ver o Peso, é isso, aquilo lá dentro. Tem gente boa, tem gente que não é tão boa e tal. Mas continuei. Papai preocupado, depois que eu terminei o meu curso de tipógrafo, ele arrumou um emprego no Cine, era ali em São Brás. Fui lá com ele e conseguiu um emprego na H-Barra, como tipógrafo, era lá na Leão 13, perto da Radiolux, ali naquela rua, perto do Paris na América, por ali. E ali eu comecei a fazer chapa, eu era tipógrafo. Aí o pessoal começou a falar, olha, tem um cara aí que parece um açougue, faz rápido. Eu fazia rápido. Aí fui chamado para trabalhar na gráfica Nossa Senhora de Fátima, com Amazonas, Pedro Amazonas, lá na Coronel Luiz Bente do Telégrafo. Porque eu ganhava como menor, eu ganhava meio salário mínimo, era carteira de trabalho do menor Carlos Santos. Eu tinha 16 anos. Fui trabalhar na gráfica lá. Muito bem. Só que ele já me pagou um salário mínimo, porque eu dava uma alta produção. A média era o dobro. Já era o dobro. Porque, veja bem, a média de um operário fazer eram 3, 4 chapas. Eu fazia 8, 9, 10 chapas. Aí começaram a dizer que eu era açougue, que eu fazia rápido. Muito bem. O seu José Marques, pai do Zé Conrado, um abraço para você, Conrado, mandou me chamar e me pagou mais. Aí eu mudei da gráfica Sagrada, da gráfica Nossa Senhora de Fátima para a gráfica Sagrada Família. O seu José Marques, ele tinha uma característica. A gráfica abria às 7 horas da manhã, eu chegava às 6h30. Ele descia para ligar as máquinas, offset, e eu já começava a trabalhar. Eu era primeiro a chegar e o último a sair.
dava uma produtividade excepcional. Muito bem, mas eu continuava vendendo sábado e domingo, lá na feira. E vendendo disco. Vendendo LP. LP do Luiz Calaf, do Los Corralheiros, vendendo disco de merengue. Lá, E era no caixote. em cima de 2 caixotes. Porque Exatamente aonde? na frente do Jaú Camiseiro, ficava exatamente na Castilhos França, com a Avenida Portugal, na frente da geladeira, das geleiras do Ver o Peso. Da Pedra do Peixe. Da Pedra do Peixe. De um lado, Pedra do Peixe, do outro lado, Jaú Camiseiro, onde tem uma pracinha Tem hoje. uma pracinha lá com painel. Com painel e tal, enfim. E ali eu comecei a vender, no chão, em cima de 2 caixotes. Eu queria fazer uma... Segundo a dona Onete, no meio do Petiú, né, No cara? meio do Petiú. Aonde, olha, quer fazer negócio, você tem que ir aonde tem gente. Sim, onde o povo está. Aonde o povo está. Agora, tem a internet. O que é a internet? É uma rua com muita gente. Aí você tem que encontrar as pessoas, através do tráfego pago, através do orgânico, através de você encontrar o cliente. Por que que deu certo o shopping? Porque tem muita gente no shopping, tem muitas opções. Então, cliente compra aonde tem oportunidade. E aí, a venda do disco começou a dar mais dinheiro do que a gráfica, né? Exatamente, você tocou num ponto muito importante. Sábado e domingo, eu tinha uma boa venda. E de segunda a sexta, eu ganhava dinheiro. E sábado e domingo eu fazia dinheiro. Um dia o Zé Conrado chegou para mim e perguntou assim, Carlos Santos não, Salvaterra, que era o meu apelido, que eu sou de Salvaterra, como nós falamos. Salvaterra, com o que é que teu pai trabalha? Eu disse, ele compra peixe no Pacoval e vende no Ver o Peso, porque ele tinha sido prefeito lá em Salvaterra e tinha falido, quebrou. Aí ele alugou o Cisne Branco, que era um barco de 4 toneladas de peixe que cabia, e comprava peixe no Pacoval, na frente lá de Souro, e vendia no Ver o Peso. Aí ele disse para ele assim, ele perguntou, Conrado, o que é que teu pai trabalha? Eu expliquei isso tudo para ele. Disse, por que tu não vai trabalhar com teu pai, Salvaterra? Eu disse, não, com meu pai eu não quero trabalhar, eu quero ser independente. Aí disse, ficou me olhando meio assustado. O Conrado está vivo, ele pode testemunhar. Aliás, até fez um vídeo para mim no dia desse, meu amigo Conrado, e o João também. E eu disse, posso voltar a trabalhar, Conrado? Ele pode. Ele ficou meio assustado. Tá? Aí, quando eu ia saindo, ele disse, Salvaterra, tu és diferente. Eu disse, eu sou diferente? Ele disse, tu és diferente. Mauro Bona, eu era o primeiro a chegar, eu era o último a sair. Nós tínhamos um intervalo de 30 minutos, direito a 30 minutos de intervalo para tomar leite com pão com manteiga, porque trabalhar com gráfica é insalubre, então tem toda uma segurança. E a gráfica Sagrada Família dava essa segurança e esse respaldo para os seus operários. E eu perguntei assim, tá bom, eu vou trabalhar. Daí voltei a trabalhar, fiquei com aquilo, tu és diferente, tu és diferente. Aí fui para casa naquele dia, quase não dormi naquela noite. Aí de manhã, cheguei e fui falar com o Conrado. Conrado, queria falar com você. Tinha tomado uma decisão na minha vida. Disse, Conrado, a partir de amanhã eu não venho mais trabalhar. Vou para o Ver o Peso. Aí ele disse, vai trabalhar com o teu pai? Eu disse, não, Conrado, eu já falei que eu quero ser independente, eu não vou trabalhar com meu pai. Aí ele disse, o que é que tu vais fazer, Carlos? É o Salvaterra, de me chamar de Salvaterra. Eu disse, eu vou fazer de domingo a domingo o que eu faço sexta e sábado. Eu vou vender disco. Ele disse, isso dá? Dá, porque eu fiz uma conta, eu não disse isso para ele. Eu fiz uma conta, sábado e domingo eu ganhava mais do que segunda terça, quarta, quinta e sexta. Então, eu faço conta, Mauro Bona, eu só estou aberto com a Bistão há 52 anos porque eu sempre faço conta. E, Carlos, foi dessa venda de disco que apareceu o cantor Carlos Santos? Também, mas uma coisa que eu remeto lá em Salvaterra, o meu pai tinha o Sonoros Carioca.
Que já era uma aparelhagem. Era uma aparelhagem, era um boca de ferro, na verdade, que puxava numa corda, num mastro. Prendia lá no poste. Você conhece? Sim, sim. Ele jogava, então ele fazia. E ele tocava festa também, fazia festa. Era Sonoros Carioca. Então, eu tinha 8 anos, falava com um rato. Quando o papai não estava lá no comércio, eu disse, rato, deixa eu falar aí. Aí ele deixava eu falar para anunciar picolé. Aí apareceu o radialista. Aí foi o embrião, a semente do radialista. E eu queria ver os discos que faziam sucesso naquela Noite Ilustrada. Me lembro benzinho da música que eu pedi, toquei, anunciei. Noite Ilustrada. Neguinho da Madame, uma coisa assim. Agora, Carlos, o camelô no Ver o Peso, se não gritar, dança. Era isso que eu fazia, gritava. Diretamente de São Paulo, eu comprava na Record Disco, comprava na Rádio Lux, do meu saudoso amigo Afonso Monteiro, e comprava nas outras lojas, no Empório Musical, comprava nas lojas grandes, na Yamada, comprava nas lojas e vendia de lá. Eu dizia que vinha de São Paulo. Eu diretamente da fábrica de São Paulo e tal. Acabou de ser lançado. Acabou, é lançamento. Eu cantava um pedacinho da música, eu não tinha vitrola para trocar. Naquela época era vitrola. Né? Então, não tinha vitrola, não tinha como... Eu cantava a musiquinha, um pedacinho, eu fazia qualquer Isso negócio. vendia tranquilamente. E uma coisa, quando terminava a feira, eu ia vender de porta em porta. De rua, pegava, por exemplo, eu me lembro muito bem que eu gostava de andar pela Pedreira. Eu pegava primeiro do Miranda, batia na casa, oferecia o disco. Se o cara não quisesse me comprar, eu disse, você tem algum disco que você já enjoou? Enjoou é aquele que o cara vê muito. Tocou muito, eu troco. Eu troco. Aí eu trocava um disco, o cara me dava 2, 3 e tal. Daí eu pegava aqueles discos que eu peguei, já oferecia para o vizinho dele. E assim eu ia. Ia fazendo dinheiro. E quando saiu do caixote para a loja? Caixote para a loja. Tem um sabe? Quando eu entreguei o meu lugar lá na Gráfica Sagrada Família, eu fui fazer a minha banca de disco na 15 de novembro. Isso foi em 1900... Rua chique, cheio de banco. Cheio de banco. Pessoal com grana. Tinha o Banco Mercantil de São Paulo bem do lado. Sim, Banco Nacional. Dali era a Rua dos Bancos. É verdade. Ali era o Wall Street de Belém do Pará. Né? Era a Rua São Bento de São Paulo. Hoje é a Berrini, são a Avenida Paulista, né? De São Paulo. A Rua dos Bancos era ali na 15 de novembro. Gente com grana na mão. A gente tem que estar onde o dinheiro está, Mauro Bona. Se você quer fazer negócio, procure estar aonde tem oportunidade de negócio. Com quem tem oportunidade de negócio. Se você for atrás de fazer negócio com quem não tem dinheiro, você vai perder tempo. São dois sem dinheiro. São dois sem dinheiro. Agora, Carlos, quem foi que te empurrou? Quem foi que alavancou para a loja? Quem me inspirou foi o Silvio Santos. O Silvio Santos me inspirou pelo seguinte, eu ficava na frente da televisão, aos domingos à tarde, observando os movimentos do Silvio Santos. Aliás, eu já tive a oportunidade de agradecer ele por isso. E eu digo, pô, Silvio Santos era camelô, chegou a ter programa de televisão, um empresário bem-sucedido, lojista. Daí eu comecei a modular o Silvio. Foi isso. Então, e a semente estava plantada, que era o meu pai, pequeno comerciante, mas que quebrou, foi se meter na política e quebrou. Porque eu entendo que comerciante não deve ser político. E eu vou Lá na frente a gente vai conversar. Aconteceu a mesma coisa com você, né? Sim, claro. Você se meteu em política e quebrou. Me meti a política, quase quebrei. Eu trinquei. Porque eu não quebrei, porque eu sou esperto. Porque se eu não fosse esperto... Mas você sabe onde é que eu adquiri essa esperteza? No Ver o Peso. Fugindo de rapa, fugindo da polícia, tentando negociar, comprar, vender. Mas você não tinha um acordo com rapa, não tinha... Tinha que dar disco para ele, para me poder permanecer. Mas tinha hora que, acima do fiscal, que era o Maniba, tinha o chefe dele. Então, quando o chefe dele já queria mais de um disco. Aí, né, então, era outra situação. Era outra situação. E a primeira loja foi aonde? A primeira loja foi o seguinte, como eu te falei, com o que eu recebi lá na Gráfica Sagrada Família, que eu entreguei o lugar, e a reserva, que eu deixava todo o dinheiro que eu ganhava, de segunda a sexta-feira, eu botava numa caixinha que tinha lá na Gráfica Sagrada Família. 90% da caixinha era minha.
e aquela caixinha rendia uns juros. Os outros 10% eram de todos os operários, porque todos eram chefes de família. Eu não, era um garoto. Eu tinha 17 anos, 17 anos, então não tinha família, era só eu. Eu gastava o dinheiro que eu fazia no sábado e domingo na venda do disco. E o salário, o que eu ganhava de segunda a sexta, eu guardava na caixinha. Aí eu peguei, quando eu entreguei o meu lugar, eu já estava cacifado. Né? Claro. Eu não fui de bobo, não foi coisa. Então eu peguei aquele dinheiro, peguei o que eu recebi lá da gráfica, juntei e fui lá na Escola Industrial Salesiana, que tinha uma marcenaria, e fiz uma banca, daí já comecei com a banca, comprei uma vitrola elétrica. Então antes da loja você ainda fez uma banca com disco? Sim, a banca com disco, foi a segunda etapa, entende? É um processo, Mauro, eu vou te contar. Nada acontece por acaso e tudo tem sua fase. Aí com a banca o rapa já complica, né? Sim, complica. Não dá para correr. Exatamente, com a banca aconteceu o seguinte, um dia, já 1969, chegando 70, aí vem o rapa, assim, porque várias vezes eu reuni, comandei os outros camelôs, fui lá com o diretor, disse, olha, nós vamos organizar aqui. Eu comandava, eu era o menor, mas eu comandava todos os outros camelôs. Mas você sabe como é camelô. Camelô vai, começa, organiza, depois vai levando, daqui a pouco está tudo ocupado a rua novamente. Aí eu digo, assim não tem jeito, assim não tem jeito. Aí, quando botaram meus discos em cima de uma caçamba, levaram lá para a central de polícia, na Gaspaviana, ali por trás da importadora de ferragem, ali era a central de polícia. Sei. Bem na frente era uma outra empresa de comunicação, que eu não vou falar aqui. Então, quando eu vi aquela cena, eu tomei uma decisão. Eu disse, eu vou sair da informalidade. Eu vou deixar de ser camelô. Eu vou arrumar algum local para me começar a vender os meus discos. Quando eu fui ver os meus discos lá na central de polícia, o cara chegou e disse, está aqui os seus discos. Eu disse, mas só isso. Era só metade, Mauro. Metade tinha sumido. Tinha sumido. Eu disse, tudo bem. Peguei os meus discos, arrumei uma parede, comecei numa parede de Esporte Janete, na 13 de maio, entre Campos Salles e Padre Tico. Depois, eu abri a minha primeira lojinha no lado, tinha 90 centímetros de largura por 3 metros de comprimento, um pé de escada, era uma porta de madeira, aquelas duas portas que tem duas bancas. Quando bancas. apareceu o primeiro funcionário? Foi o Laércio, primeiro Laércio, era um rapaz que eu conhecia lá na Matinha, depois veio o Paulo Gonçalves, que até hoje é meu colaborador, temos uma parceria, um abraço para você, Paulo Gonçalves. Enfim, aí depois veio os outros, depois eu abri a segunda loja na Campos Salles 370, a primeira foi Discolux. Por que eu coloquei Discolux? Porque a Radiolux era a que mais vendia disco. Aí eu digo, pô, vou botar Discolux para o cara pensar que era a Radiolux, chamar a atenção. E da Discolux pulou para o Avistão? Não, aí eu abri a Discolândia, aí eu botei a dupla sucesso no mercado do disco, aí eu abri a Discosom, aí eu botei o trio elétrico do sucesso, e assim eu ia inventando. Aí quando eu abri a Discosom, já era uma loja maior, eu comecei a vender colchão. Comecei a vender. Ainda hoje você é o maior vendedor de colchão em Belém? Um dos maiores vendedores, porque tem rede de lojas que vende mais. Agora, individualmente, nós somos o maior vendedor. Não só de colchão, como também de guarda-roupas. Nós vendemos loja unidade, nós vendemos, é a loja que mais vende colchão, e o Avistão é a loja que mais vende guarda-roupa. Pois é, e essa mudança aí do disco para o Avistão? No momento em que todo mundo estava no prazão, todo mundo querendo comprar a prazo, o Carlos Santos vem com o Avistão. Aonde tem uma dificuldade, tem uma oportunidade. Isso, você que é empresário, você que é empreendedor, sabe disso. Foi no momento de dificuldade que surgiu a oportunidade para me lançar o Avistão. Eu comecei a vender a prazo através das financeiras, Ciclo, Fininvest, várias financeiras. Aí houve uma mudança econômica no nosso país e as financeiras não pagaram os lojistas. Aí eu chamei o Pedro Américo, estava praticamente falido. Aí, porque ele não pagava, não podia pagar os fornecedores não podiam, não me entregavam mais mercadoria, eu estava quebrando. Chamei o Pedro Américo, que era o meu publicitário, aí disse, Pedro, eu quero vender à vista, porque eu me lembrei que lá em Salvaterra
tinha o Zeca Mateus, que tinha uma mercearia, que me mostrou um caderninho, um livreto. E naquele livreto tinha duas figuras. Uma era magrinho e tal, eu vendia a prazo. E o outro era forte, bonito como eu. Aí eu vendia à vista. Eu me lembrei disso. Eu disse, Pedro Amério, eu quero fazer uma campanha... Ainda hoje você só vende à vista? Eu vendo à vista. Agora eu vendo através do cartão de crédito e pego o cartão e antecipo no banco. Mas o preço é à vista. Quantos anos tem hoje? 52. Vai fazer agora, dia 13 de agosto, vai fazer 53 anos do Avistão, que eu fundei o Avistão. Eu fundei o Avistão no dia 13 de agosto de 1971. Ainda hoje você anos. está à frente, Carlos? Sim, como tudo passa comigo. Tudo é minha decisão. E eu passei um período sem o comando do Avistão, quase eu fui à falência, quase eu quebrei. Que foi o período que você decidiu ser político. Eu decidi, aceitou ser... Aceitei entrar na política, a convite do meu amigo Jader Barbalho. Você foi vice-governador do Jader Barbalho. Do Jader Barbalho. Aí o Jader se desincompatibilizou, você assumiu o governo. Mas tem um detalhe aí que é bom eu falar aqui. Quando o Jader me convidou para ser o vice dele, aí eu disse, Jader, eu só aceito ser vice-governador seu em duas condições. Ele disse, qual? Ele me chama de caboclo. Eu disse, qual caboclo? Eu disse, se você não me quer problema para eu assumir o governo, que eu quero deixar um legado para os meus filhos, para a minha família. Aí ele disse, o que é que você quer, caboclo? Eu disse, se você sair do governo, eu quero que você não me crie problema para me assumir os 9 meses do nosso governo. Tá bom. E a outra coisa, eu quero que você faça negócio comigo no Canal 10. Aí disse, tudo bem, caboclo. Fechou e tal, fechado. Foi assim. E o Jader cumpriu comigo. Nos 2 assuntos ele cumpriu comigo. Isso faz 30 anos, né, Carlos? Agora, vai fazer 30 anos, dia 31 de março, que eu assumi o governo. Mas dessa história do convite foi em 1990. Exatamente em 1990. Então, desse convite até você deixar o governo, quer dizer, você saiu da frente dos negócios, começou a complicar. Eu vou te falar uma coisa, Mauro. Não dá para você servir a 2 senhores. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Ou você faz uma coisa bem feita, ou vai fazer 2 meia boca. Vai fazer 2 mais ou menos. Você pode até fazer várias coisas, mas você faz bem feito aquilo que você sabe fazer. Carlos, com toda essa sua experiência, nós sabemos agora que vai começar um projeto de reforma do eixo João Alfredo Santo Antônio. Visando a COP30. Isso. Eu tive o trabalho de fazer uma pesquisa. Quem é que está nessa região, né, desde muito tempo? E cheguei a 2 nomes. Carlos Santos, com loja aberta e funcionando. E Carlos Cherfan, dono do maior número de imóveis na João Alfredo. Esses 2 empresários. Carlos e Carlos. Carlos e Carlos. Carlos Cherfan, Carlos Santos. Bem, os outros já estão na 2ª, 3ª geração, os chineses invadiram e assim por diante. A sua experiência como camelô. Hoje o grande problema da João Alfredo Santo Antônio são camelôs. Os camelôs tomarem conta da rua. Qual é a sua opinião? O que você faria? Dá para tirar esses camelôs ou não dá? O lojista é que banca o camelô? Ele dá a mercadoria em consignação? Qual é a sua opinião a respeito disso? Ela é muito importante nesse momento, Carlos. Vou te falar uma coisa, eu vou te repetir o que eu falei para o então prefeito do senhor Macosta numa reunião no CDL. Eu pouco frequento o CDL, pouco frequento as associações, essa coisa toda, mas me convidaram, eu fui lá no CDL. E todo mundo falou, aquela coisa toda, todos os empresários, e eu achei que eu deveria me manifestar. Eu disse ao prefeito e a todos presentes, olha, eu vou falar uma coisa como camelô, porque eu fui camelô. Eu vou falar como lojista, porque eu sou lojista. E vou falar também pelo poder público, porque eu estive como governador do estado do Pará. E eu digo o seguinte, camelô só fica aonde tem movimento. Se a Prefeitura de Belém colocar o camelô aonde não tem movimento, ele vai voltar para onde ele saiu. Buraco da Palmeira. Buraco da Palmeira, e isso aconteceu com o Brizola no Rio de Janeiro. Eu coloquei isso.
E eu disse para o Duchamp, prefeito, desobstrua as ruas de Belém. Primeiro, desobstrua a Padre Eutíquio. A Padre Eutíquio é a única rua que vai do Rio Guamá a Guajará. A Guajará. É a única rua. Então, desobstrua essa rua, você já melhora o trânsito no comércio. E você tem que fazer um negócio. Ele ficou assim, olhando, qual é, cara? Eu disse, desapropie a Lobras, porque hoje é Marisa lá, mas na época era Lobras. Desapropia a Lobras e cria um centro popular que está na João Alfredo. Aí você remaneja. Agora, não vá colocar a camelô lá para longe, que eles vão voltar. E vão voltar com mais competência, mais forte. Força. Aí ele me chamou, o Duchamp Costa, lá no coisa, uns 3, 4 dias depois disse, Carlos, naquela reunião, o que eu tirei de proveito foi as suas ideias. E daí eu anotei e tal, conversei mais com ele. Na época, você sabe que ele tirou durante 10 dias os ônibus da Presidente Vargas. Os camelôs rasgaram da calçada. Camelô só fica onde tem gente. Camelô, eu fui camelô e posso falar isso. Camelô não fica onde não passa gente. Você escolhia logo o principal ponto, né? O principal ponto era a confluência da Castilho de Freitas. E não tinha concorrência lá, não tinha outros? Tinha lá perto, mais longe. Eu procurei um pouco mais distante, mas eu oferecia aquele, sabe, aquele diálogo, aquele cantarolava, fazia coisa. Porque o outro ficava sentado lá no banquinho e tal, Valtinho, um abraço para você, eu me dou muito bem com o filho do Valto. O Valto já é falecido. Então, a sua sugestão? A sugestão é o seguinte, encontrar os pontos que tenha na João Alfredo, loja desocupada, grande loja, não sei se ainda tem, mas fazer ali onde passa a gente, dar oportunidade. Camelô fica onde passa a gente, não leve camelô para onde não passa a gente, que não vão voltar para João Alfredo. E lá na frente do Avistão? Também tem os ambulantes lá, eu estou conversando também para ver um entendimento. Eu sou pelo entendimento. Mas não existe esse negócio de mercadoria em consignação, Carlos? Eu não conheço. A minha mercadoria não dá para me dar em consignação. Você não vai dar um colchão, não dá para o cara colocar no... Né? A minha, eu não sei. Isso aí eu não posso falar, que eu não tenho conhecimento. Se de confecções, de chineses, eu não tenho esse conhecimento. Eu não falo naquilo que eu não domino. E essa invasão de chineses, de alguma forma, tem atrapalhado, tem preocupado? A mim não. Hoje nós temos, em torno do Avistão, por ser um ponto de referência de colchões, nós temos 13 lojas de colchões. Isso é muito bom. A minha avó, o meu avô, que era um cearense, eles trabalhavam com cabra. E ela dizia assim, a minha avó, quanto mais cabra, mais cabrito. Então, quanto mais gente vendendo a mesma coisa, é melhor. Você se diferencia... Então, ficou a esquina do colchão. Esquina do colchão. A esquina do sono. Eles dizem que é a zona de Gaza, que todo mundo tem competência. Isso é muito bom. E é por isso que a gente está lá vendendo bastante. Então, pensou em colchão... É lá na esquina da economia. Na Manuel Barata com a Padre Eutíquio. Ah, Manuel Barata com Padre Eutíquio. É onde funcionou antigamente a Fênix Cacheral. É lá. Quanto tempo nós temos ainda de papo? Nós temos pouco tempo, mas por quê? Você tem algum assunto Não, específico? eu quero que você... Deixa eu ver aqui os assuntos. Marajó, Salvaterra, nós já falamos, lojista... Então, Marajó está na moda. Cantor. Sim, cantor, você falou que de tanto vender disco, você cantarolava, né? Isso. Não, mas até apareceu o Quero Você. Você faturou uma ponta da Chevrolet. Uma coisa marcante na minha vida como cantor foi eu ter gravado com o Pelé. Eu vou contar para você isso que é importante. Posso contar? Pode. Eu estava em São Paulo, lá no Guarujá, com meu amigo Jassa, e o Jassa me disse, Carlos... Você corta o cabelo com Jassa? Desde 1982. Você e o Silvio Santos? O Silvio Santos foi antes. Eu modulando o Silvio Santos. Onde é que o Silvio Santos corta cabelo? Lá no Jassa. Então, quero ir lá. Entendeu? Eu só gosto de estar onde estão os bons, melhores do que eu, porque eu quero ser um deles. Eu quero ir para onde eles estão. Sim, mas sim, com Jassa lá. E aí? Aí o Jassa disse, eu vou fazer um churrasco pro Pelé. Quer ir lá comigo, Carlos? Claro que eu quero. Aí eu fui lá, e daí o Jassa me apresentou o Pelé e tal. O Pelé me convidou, junto com a Elides, a mulher do Jassa, para assistir um filme. Fomos para a sala dele, lá de cinema e tal. Aí depois ele disse, Carlos, eu já ouvi falar de você. E foi contar, ele já sabia sobre a minha história,
veio do interior, aquela história, que ele veio também de Três Corações, lá de Minas Gerais. E quando você tem uma história muito semelhante, se conecta. Aí ele disse, eu tenho uma ideia, Carlos. Lambada, estava explodindo no mundo e tal. Vamos dançar lambada, Carlos. Aí começamos. Aí o Pelé Não, aí, peraí, presta atenção, mas daí fizemos a música. No final da música, eu disse, eu sou um cara de... Eu não perco a oportunidade. Eu disse, Pelé, você grava essa música comigo? Eu disse, claro, gravo. Aí, tá bom. Eu disse, na mesma hora, liguei para o Pinduca. Pinduca, vem para São Paulo que o Pelé vai gravar uma música comigo. Deu Pinduca, meu amigo Pinduca, foi para São Paulo, entramos no estúdio, chamei o Pelé e ele gravou, e eu fiz a música Dois Amigos. É mole? Não, é muita coisa. E o Quero Você ser comprado pela propaganda da Chevrolet foi uma também, bola dentro violenta. Você falou no Marajó, você tem uma experiência, você volta muito. O Marajó, infelizmente, está numa moda negativa de exploração sexual infantil. É um problema muito grande. E o que é que você tem a me dizer sobre isso? Você que conhece tudo lá. Marajó, Estreito de Breves, principalmente, que é um setor do Marajó que tem esse problema agravado. O governo federal, o governo estadual e os governos municipais têm que atuar isso com muita ênfase e dar condições para o... Mas isso passa pela pobreza, né, Carlos? Claro, pela oportunidade de ter acesso a trabalho, né, educação, né, para as crianças. É complicado isso. Não é uma coisa de fácil acabar com isso, mas precisa alguém, num mutirão, governo municipal, governo estadual e governo federal, dar uma solução disso, porque isso é uma vergonha para o mundo. Isso precisa ser encontrada uma solução. Meu amigo Carlos Santos, de camelô a governador, passando por cantor, por tanta coisa, né, interessante, uma vida extremamente corrida e muito bem vivida. Parabéns por toda essa trajetória, né? Continue, que o Pará precisa de gente assim, motivada, que incentiva os outros, né? Olha, que cuida do sono dos outros. Eu vou te falar uma coisa, Mauro, me pergunta como é que eu me defino. Como é que você se define, Eu me defino como um vendedor. E eu fico orgulhoso, porque eu era presidente da DVB e lhe demos o título de Homem de Marketing do Ano. Isso faz tempo, 1984. Olha aí, faz tempo, 40 bastante tempo. Não tinha nem imagem de que seria governador. 40 anos atrás, você me deu o título de o primeiro homem de marketing do estado do Pará. Eu me defino como vendedor. Para você fazer marketing, você tem que ter, na essência, vendas. Sim. Porque tudo é vendas. Você vende... É o gol do marketing. É o gol do marketing. Você vende produto, você vende serviço, você vende ideia. Aliás, ideia vale mais do que dinheiro, eu penso assim. Você vende conhecimento, você vende... Tudo é vendas. Quem não vende não prospera. Esse é o meu pensamento. Carlos Santos, muito obrigado por essa entrevista emocionada, concorrida, né, cheia de detalhes. Parabéns por essa trajetória. Eu vou falar uma coisa para você para encerrar, Mauro. Eu não me considero um motivador de pessoas. Eu me considero um ativador de pessoas. Porque motivação passa. Nem todo dia você se acorda com motivação. Mas se você for disciplinado, você está ativado e você pula da cama e vai fazer o que precisa ser feito. Este é o meu pensamento. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua companhia. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Até lá.